Meu marido quer que eu reforme a casa da mãe dele. A minha sogra tem 3 casas, uma que ela mora e 2 que ela coloca para alugar. Há 5 anos atrás, eu engravidei e fui morar com o filho dela. Ele conversou com ela, pediu para ela dar uma casa para a gente morar, mas ela se negou, falou que já estava ocupada, falou que não ia despejar as pessoas que estavam morando na casa e a gente deixou de mão. E procurei uma casa pra gente morar e a despesa da casa era tudo dividido meio a meio. E não tinha essa história de falar que esse mês não vou ter dinheiro para pagar tal coisa, porque se isso acontecesse já era motivo de discussão. E ele falava que tinha que dar um jeito, se apertar daqui e ali, que o dinheiro tinha que aparecer para pagar as contas. Quando ele foi despedido, ficou tudo nas minhas costas. Tinha que pagar aluguel, tinha que pagar tudo dentro de casa. E a regra que ele impôs para mim, ele não seguia ela. Eu tinha que bancar tudo e ele fingindo que nada estava acontecendo, só esperava por mim. Ele foi, conversou com a mãe dele novamente para ver se ela alugava a casa para a gente com um preço mais baixo. E ela, com muita relutância, alugou. Mas o problema era que todo dia ela estava dentro de casa. Quando eu saía para trabalhar, ela pegava a chave da casa, entrava, mexia em tudo que queria. Quando eu falava alguma coisa, ela falava que a casa era dela, que ela podia entrar a hora que ela quisesse e bem entendesse. E eu já não tinha privacidade dentro de casa. Isso começou a gerar muita confusão. Eu falei pro meu marido que aquilo não estava dando certo, que eu ia procurar outra casa, mesmo que a gente pagasse o aluguel mais caro. Ele conversou com a mãe dele e ela parou de estar incomodando. O meu marido estava desempregado, mas ele estava fazendo alguns bicos. Mas quem estava levando tudo nas costas era eu. E ele começou a falar para a gente reformar alguns reparos na casa, porque a gente estava morando ali, pagando um aluguel mais barato, que a gente tinha a obrigação de arrumar a casa. Falou de trocar o piso da cozinha, fazer algumas reformas no banheiro e tudo isso ele queria que eu pagasse, porque ele não estava ganhando dinheiro para isso. E eu falei para ele que não ia fazer nada disso, porque a casa não era minha, eu estava pagando aluguel. Quando eu saísse de lá, eu ia perder todo o dinheiro que eu tinha colocado. E não era como se eu tivesse morando na casa e tivesse acabando com tudo. Eu tinha cuidado com a casa. Aí se juntou ele mais a mãe dele, querendo que eu fizesse a reforma na casa. E já não era só na cozinha e no banheiro. Eles queriam que eu trocasse janela, trocasse porta, queria que eu mexesse em muita coisa na casa. E eu falei que não, que poderia até fazer a reforma, mas se eles passassem a casa no meu nome, porque eu não ia reformar a casa para depois eles me expulsar. Enfim, o que você faria numa situação dessa? Você acha que a minha atitude foi errada? Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de curtir e compartilhar.